Ei, gente, esse é o terceiro e último episódio da nossa série aí que falou sobre engenharia em tempos de crise, já se aquecendo para o Send Talks que vai acontecer agora no dia 24 de agosto, semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu, garanta logo a sua vaga no link que está na nossa bio. Meu nome é João Vitor Bortolotti, eu faço engenharia civil na UFES. Já fui congressista da Semana da Engenharia, ano passado eu fui gerente de comunicações e esse ano a equipe me chamou para dar a minha visão sobre esse tema que é tão importante para a gente. E aí, o título do que eu vou falar é a eterna crise na engenharia. Quando a equipe me deu esse tema, eu fui pesquisando pela internet, eu não conseguia achar um ano específico, uma data específica para uma crise na engenharia. E aí me bateu a curiosidade de achar qual seria o primeiro registro, facilmente ali, pesquisando rapidamente, que tinha de uma crise na engenharia. No acervo do jornal A Globo, eu fui parar em 1979, gente, olha só, mercado da engenharia está em crise. Alguns anos depois, em 1982, engenheiros querem mudança de planos para a criação de empregos. No mesmo ano também, olha aqui, ó, Estado do Rio tem mais de 4 mil engenheiros desempregados. Isso pensando que o ensino superior no nosso país só foi se popularizar a partir dos anos 90, já acendeu uma curiosidade em mim, né? Já chamou bastante atenção. O curioso é que nessa notícia aqui embaixo, o jornal já aproveitava para fazer uma propaganda num curso de informática e a gente vai ver que isso ainda é uma solução hoje em dia. Mas tá bom, saindo de 1982 e indo para 2020, não mudou muita coisa. A gente vê o mesmo tipo de notícia, olha só, essa daqui é de 2019, falando que engenheiros lideram o ranking de profissionais qualificados mais emitidos. Dessa notícia, eu prestei atenção nessa foto. Essa foto é de um banco de imagens, para quem conhece, quem já pesquisou, consegue identificar. E aí eu fui pesquisar e eu vi que já tinha vários exemplos de engenheiros aí decepcionados, tristes, fotos bem características para serem usadas nesse tipo de apresentação. Eu prometo que eu não vou repetir, não vou usar essas fotos aqui ao longo dessa apresentação, mas se já existia um banco de dados com vários engenheiros tristes prontos para ilustrar esse tipo de matéria e esse tipo de assunto, alguma coisa aí não estava batendo. Esse tipo de crise, para mim, eu percebi como muito recorrente. E aí, é claro, no nosso país a gente sabe, enfim, qualquer mercado, qualquer emprego está acostumado a passar por crises altos e baixos, mas por que para nós, engenheiros, é tudo tão mais bruto? Porque basicamente a gente só vê notícias falando que o nosso país não tem capacidade, não tem profissionais qualificados suficientes e que o país está muito acelerado e a quantidade de profissionais formados não é suficiente, ou a gente vê notícias falando de demissões, desemprego, demissões em massa, profissionais com anos de carreira sendo demitidos, ou pessoas saindo da faculdade não conseguindo nem arrumar estágio. Então por que no ramo da engenharia a coisa é tão brusca, né? Essa foi uma pergunta que surgiu em mim. A partir dessa conclusão, a partir dessa percepção, qual que deve ser a preocupação do engenheiro, então, a partir do primeiro período dele? É de achatar essa curva para cima, no caso. A gente está muito acostumado a ouvir esse termo agora em tempos de pandemia e coronavírus, né? Mas como que o engenheiro, como que o estudante de engenharia pode fazer com que ele passe por crises no seu país, no que ele vive, de maneira mais amena, né? Sem precisar passar por situações tão bruscas. Essa tem que ser a preocupação do estudante de engenharia. E aí disso surge uma pergunta também. Você enxerga a sua graduação como uma ferramenta ou como uma cerca? Você olha para a sua graduação, aquela escolha que você tomou lá quando você tinha 19, 20 anos, como sendo o fator decisivo para a sua vida, que vai delimitar o que você vai fazer basicamente, ou como apenas mais uma dentre várias outras que você vai aprender ao longo da sua vida. Essa é uma mudança importante de pensamento para que o engenheiro tem que ter, na minha visão, é claro. Porque existem muitas profissões que, se você escolher algo muito específico e focar, estudar somente aquilo, é muito provável que você se dê muito bem. Na minha conclusão, a engenharia não é um desses mercados. Na verdade, se limitar a um escopo muito específico é a coisa mais arriscada que você pode fazer como engenheiro. Justamente porque, quando esse mercado entrar em crise, você não terá outras opções. E aí, desde muito novo, principalmente agora, a gente tem que ficar muito atento aos novos mercados que aparecem a todo momento. E aqui eu falo para tomar muito cuidado, porque toda hora vai aparecer uma propaganda de alguém falando como ganhar dinheiro agora, dentro de casa. E aí, é tanta informação que a gente pode se sentir até sobrecarregado, até pressionado, principalmente.
Mas é inegável, se a gente está acostumado a fazer raciocínio lógico, a trabalhar com números, a olhar para as coisas de maneira analítica, a gente tem uma vantagem em todos esses novos mercados que aparecem na internet a todo momento. Então a gente tem plataformas de comércio, de lojas online, que são super fáceis de abrir, até uma revolução aí no mercado de compra e venda de ações binárias, enfim, no mercado financeiro, que agora está muito mais popularizado, tem um acesso muito mais fácil. Isso tudo, para a cabeça de um engenheiro, a gente tem aí uma facilidade de se lidar, né? E aqui o Hotmart e a Udemy estão aparecendo como uma produção de conteúdo. É claro que hoje em dia, principalmente agora, virou moda, todo mundo quer fazer cursos sobre tudo. Isso pode ficar até, assim, como eu disse, né? É até uma coisa excessiva. Mas, de fato, hoje em dia você pode produzir conteúdos muito mais específicos que antigamente nunca teriam público numa televisão, por exemplo, e você vai achar um público-alvo. Mas olha só, a sua cabeça vai pirar se você quiser entender e estudar sobre tudo que aparece a todo momento. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que estar muito sensível e atento ao caminho que o mercado está apontando, também é claro, né? Até para saber se a nossa área de interesse está sofrendo algum risco, principalmente devido a esses novos mercados que aparecem a todo momento. Uma coisa para se ficar atento também quando está na faculdade é qual a impressão que você passa, porque é na faculdade que a gente cria o nosso primeiro LinkedIn, que a gente começa a falar de maneira diferente, mostrar o nosso lado profissional, não é mesmo? E aí, hoje em dia, principalmente, o primeiro contato do RH de uma empresa com você, certamente vai ser pelo WhatsApp ou por alguma rede social. Então, essa mudança de pensamento vem também na fase da faculdade, é uma dúvida que todo mundo tem. Como se posicionar em todas essas redes sociais e como usar elas a seu favor é uma preocupação muito grande. E aí, não tem problema, ninguém nasceu sabendo fazer isso, ainda mais porque tudo isso aqui é muito recente. É nesse momento também que a gente começa a se relacionar com os nossos colegas de sala como futuros colegas de trabalho. Não importa se você tem 1000 amigos, a amizade por si só não é garantia de que aquela pessoa vai te indicar para uma vaga de trabalho, por exemplo, numa empresa que ela trabalha. Ela precisa saber e ver o seu lado profissional também. Porque quando ela faz uma indicação, ela também põe a reputação dela em jogo. Então, por mais que ela seja muito sua amiga, essa indicação só vem se ela tiver confiança no seu lado profissional. É claro que eu não estou falando aqui que toda relação tem que ser super formal, enfim, cheio de nome e toques. Claro que não. Mas é muito importante a gente transparecer, né? Deixar óbvio, inclusive para as pessoas que estão próximas da gente, as nossas qualidades profissionais. E aí, falando agora um pouco dos cursos e das habilidades que eu acho super essenciais no momento de agora para se aprender fora da faculdade, né? Os chamados hard skills. Eu vou falar um pouco aqui um por um, e aí é claro, a gente tem que estar ciente da realidade do nosso país também. Muita coisa que eu for falar aqui tem como aprender gratuitamente no YouTube. Eu mesmo fui aprender cálculo de verdade no YouTube, acho que muitos estudantes de engenharia têm isso em comum comigo. Mas é inegável que nem todos têm esse privilégio. Então eu falo isso com essa consciência. Aqui eu botei como primeira opção uma língua estrangeira, e no caso da engenharia, o inglês, eu acredito que na maioria das profissões, não porque você muito provavelmente vai trabalhar numa empresa multinacional, ou porque você vai lidar diretamente com americanos, mas porque o inglês vai facilitar demais o aprendizado de todas essas outras ferramentas aqui. Inclusive, você reciclar. Eu não sei todas as funções do Revit ou do CAD ou todas as fórmulas de VBA possíveis, mas pesquisando em inglês eu consigo achar muito rapidamente alguém com o mesmo problema que eu. Então, por isso que ele é o primeiro aqui. Mas ele não é obrigatório. O Excel, ou um software de cálculo equivalente, se nós somos engenheiros e a nossa habilidade é trabalhar com número, é óbvio que a gente tem que saber fazer isso de maneira super eficiente. A gente tem que estar muito confortável dentro do Excel. Você não precisa saber todas as funções ou fazer tudo com VBA, mas você precisa saber pesquisar os seus problemas. Aqui o CAD representa o software que é específico da sua engenharia. Cada engenharia tem um software que é uma referência. Eu imagino que para a engenharia da produção, por exemplo, seja o Microsoft Project. Para civil, eu sei que é o AutoCAD e o Revit. Para mecânica, o SolidWorks, eu imagino. Beleza. Estar muito confortável com isso daqui te deixa muito à frente de vários candidatos, definitivamente. Mas a gente sabe que no mercado cada vez mais competitivo, precisa sempre de um grande diferencial. E ele está bem aqui, na programação. Mas eu não sou engenheiro da computação, eu não quero fazer sites, não quero fazer aplicativos. Onde é que eu vou programar? Você vai programar aqui dentro e aqui dentro.
dentro do SolidWorks, dentro do Revit, dentro do AutoCAD. Todos esses programas, eles mostram funções para você na interface do usuário. Mas sabendo programar dentro deles, você libera um novo mundo dentro desses programas para fazer coisas de maneira muito mais eficiente. Se você faz engenharia, certamente no primeiro ou no segundo período você já deu o passo mais difícil, que é fazer a programação básica de computadores ali, teve contato com alguma linguagem de programação bem básica, então agora você só precisa aprender uma nova ortografia, que seria uma nova linguagem mais específica aí para sua área de interesse. Um exemplo que eu gosto de dar, muito básico, é que no AutoCAD, por exemplo, você não consegue selecionar vários objetos de uma vez e girar cada objeto em torno do seu próprio eixo. Por exemplo, várias cadeiras, virar todas elas para a direita. Você consegue selecionar todas elas e girar um conjunto a partir de um único eixo só. Você não consegue fazer isso utilizando a interface do usuário, mas você consegue fazer isso usando 4 linhas de código que eu pesquisei na internet rapidamente, em inglês. É claro que pode existir essa função, não vou nem arriscar, mas é um exemplo que eu gosto de dar. E aí o que você talvez não estivesse esperando é esse último aqui, que é o marketing. Se você está fazendo uma graduação em 2020 e você não sabe nada de marketing, você já está para trás. Na verdade, eu não consigo nem acreditar como que o marketing ainda não é uma matéria obrigatória em todos os cursos superiores. Porque, gente, não adianta ficar fazendo piadinha. Nossa, eu falei bicicleta perto do meu celular e 1 hora depois já tinha um anúncio de bicicleta. Você não pode ser a vítima desse mercado que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Você tem que ser o vendedor da bicicleta. Você tem que entender como esse anúncio chegou a você. O marketing digital hoje pode derrubar e pode manter empresas em pé, criar novos mercados, assim como ele já está fazendo, né? Ele é uma coisa que precisa de estudo, precisa se dedicar tempo para entender. É claro que a gente nunca vai substituir um profissional da área de marketing, mas a gente precisa entender pelo menos o mínimo desse mundo. Saindo do hard, indo para os soft skills, então, que são essas habilidades aí que já são mais difíceis de achar curso, não tem tanto certificado assim, mas liderança, resiliência, colaboração, comunicação, flexibilidade, dentre várias outras aí, que são importantíssimas dentro de um mercado de trabalho. Quantas vezes a gente já não brigou com um colega de trabalho dentro da faculdade, por exemplo, e são exatamente por problema de comunicação e são exatamente as mesmas deficiências do mercado de trabalho. Então, esse tipo de habilidade de se comunicar com pessoas de diferentes contextos sociais, por exemplo, se fazer entender, a habilidade de convencer as pessoas da sua ideia, principalmente no mercado de hoje em dia, onde tudo muda muito rápido, são importantíssimas. Bom, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Longe de mim querer ser o dono da verdade, eu também sou um estudante com as mesmas dúvidas que quase todos nós temos, mas eu acredito que em eventos como a Semana da Engenharia, onde a gente pode se unir e conversar e debater essas coisas que nos afligem, é onde mora a solução. Eu acredito que são nesses lugares. Então, se você ainda não se inscreveu, vai no link da nossa bio, já clica aqui na fotinha do nosso perfil, garanta lá a sua vaga. A Semana da Engenharia foi o que me esclareceu e que me posicionou dentro da engenharia, foi o que me deixou mais confortável. E é isso. Muito obrigado. Até o dia 24 de agosto.